Exemplo. Talvez alguns de vocês já conheçam o André e a Bruna. O André e a Bruna são os netinhos gêmeos da nossa diva, da nossa musa inspiradora, da vovó, que está de volta fazendo uma ponta na aula de variância e desvio padrão. A vovó pediu que André e Bruna trouxessem os boletins da escola para que ela pudesse dar uma olhadinha nas suas notas, preocupada como só a vovó. O André mostra o seu boletim e nele consta uma nota 7 em português, uma nota 10 em matemática, uma nota 6 em física, nota 8 em química e nota 4 em biologia. Já a Bruna tirou 7,5 em português, 6 em matemática, 7 em física, 6,5 em química e 8 em biologia. Vocês observem que as notas aparentemente revelam comportamentos diferentes de estudo. Mas, curiosamente, quando nós calculamos a média de cada um, a média aritmética, conforme visto aqui mesmo no Clube do Enem, na aula de média, mediana e moda, nós chegamos no mesmo resultado. O André, porém, obteve essa média 7 com notas bem distintas, com notas que variaram bastante. Já a Bruna obteve a mesma média 7 com notas mais uniformes, sem tirar nenhuma nota 4 e nenhuma nota 10. O que nós poderíamos usar, portanto, para diferenciar essas duas distribuições? Matou a charada, variância e desvio padrão. Como calcular a variância? Vamos começar pelas notas do André, cuja média 7 nós já calculamos. A primeira coisa que nós vamos fazer é determinar a diferença entre cada uma das notas do André e a média aritmética delas. Por exemplo, em português, ele tirou nota 7 idêntica à média. 7 menos 7 dá 0. Em matemática, ele tirou nota 10. 10 menos 7 dá 3. Em física, nota 6. 6 menos 7 dá menos 1. Significa que em física ele ficou 1 ponto abaixo da média. Em química, tirou nota 8. 8 menos 7 dá mais 1. 1 ponto acima da média. E em biologia, em que ele tirou nota 4, ele ficou 3 pontos abaixo da média. Nós poderíamos, num primeiro momento, pensar em somar essas diferenças entre a nota e a média, mas, curiosamente, essa soma dará 0. O que significa que a soma das diferenças entre cada nota e a média não é suficiente para a gente ter uma ideia do quanto essas notas variaram. O que nós fazemos em seguida é elevar cada uma dessas diferenças ao quadrado, começando pelo 0. 0 ao quadrado dá 0. Depois 3 ao quadrado dá 9. Menos 1 ao quadrado dá mais 1. 1 ao quadrado dá 1 e, finalmente, menos 3 ao quadrado dá mais 9. Esses quadrados servem para que a gente possa obter uma boa estimativa do quanto essas notas variaram. O que nós fazemos em seguida é calcular uma segunda média, a média dos quadrados das diferenças entre cada observação e a sua média original. Calculando essa média, nós encontramos 4. Observa, a soma do numerador 20 dividido por 5 dá 4. Esse 4, média dos quadrados das diferenças, é o que nós chamamos de variância. Então vamos recapitular. Primeiro a gente calcula a média da distribuição. Depois a gente faz uma lista com as diferenças entre cada um dos valores originais e a sua média. Essas diferenças a gente eleva ao quadrado e recalcula a média, dessa vez, dos quadrados das diferenças. Essa média a gente chama de variância. E o desvio padrão, por sua vez? Lembra que a gente elevou todas as diferenças ao quadrado? Pois então, isso faz com que a gente tenha uma visão distorcida do quanto, em média, as notas se afastaram da sua média aritmética. Para compensar isso, a gente tira a raiz quadrada da variância e obtém com isso uma medida importante de dispersão chamada de desvio padrão. Desvio padrão, no caso do André, cujas notas tiveram uma variância de 4 unidades, será igual à raiz quadrada de 4, ou seja, 2. Isso significa que, em média, as notas do André se afastaram 2 pontos para cima e para baixo em relação à média 7. Sabe que matemática a gente aprende muito na base da repetição, né? Então confira comigo no replay! Brasil! Não vai ser exatamente um replay, porque dessa vez eu vou levar em consideração as notas da Bruna. Vamos de novo. A média das notas da Bruna é 7. Eu construo uma lista com as diferenças entre cada uma das notas da Bruna e a média. 7,5 menos 7 dá meio, 6 menos 7 dá menos 1, 7 menos 7 dá 0, 6,5 menos 7 dá menos meio e 8 menos 7 dá 1. De novo,
novo, se eu somar os valores dessa coluna, essa soma dá zero. O que significa que eu não posso me basear na soma desses valores para ter uma ideia do quanto as notas variaram em torno da média. O que eu faço para resolver? Elevo cada uma dessas diferenças ao quadrado. 0,5 elevado ao quadrado dá 0,25. Menos 1 ao quadrado dá mais 1. 0 ao quadrado dá 0. Menos 0,5 ao quadrado vai dar mais 0,25 também. E 1 ao quadrado finalmente dá 1. Os valores nessa última coluna, os quadrados das diferenças entre cada observação e a sua média aritmética, nós usamos para calcular uma nova média. Dessa vez a média aritmética resulta em 0,5. Esse 0,5, de novo, a média aritmética dos quadrados das diferenças entre cada observação e a média aritmética original é igual a 0,5, portanto a variância dessa distribuição vale 1/2. Se quisermos calcular o desvio padrão, considerando que a variância das notas da Bruna é de 0,5, o desvio padrão será de raiz quadrada de 0,5, o que resulta em aproximadamente 0,71. Portanto, essas distribuições que correspondem às notas da Bruna e do André não são tão semelhantes quanto a média sugeriria. Se as duas distribuições têm média 7, o que nós iremos usar são as medidas de dispersão para diferenciar uma da outra. No caso do André, a variância de 4 unidades se traduziu em um desvio padrão de 2, o que significa que, em média, as notas do André se afastaram 2 unidades para cima e para baixo em relação à média, ou seja, a maioria delas reside no intervalo que vai de 5 a 9. Já as notas da Bruna têm como medidas de dispersão a variância de 0,5 e o desvio padrão de 0,71. Esse desvio padrão menor sugere que as notas da Bruna variaram menos em torno da média, em média 0,71 unidades para cima e para baixo em relação a ela. Como a gente pode perceber pelo fato de que as notas da Bruna de fato estão mais próximas da média no geral do que as notas do André. Essa foi a aula de variância e desvio padrão do Clube do Enem. Seja sócio, clubedoenem.com.br, e aproveita para assinar o nosso canal youtube.com/clubedoenem. Por hoje era isso, um abraço, tchau!